Irmãs e irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com carinho e alegria que acolhemos todos vocês a esta celebração eucarística do Natal do Senhor. Rezemos pela Páscoa de Vilma Veiga, 6º dia de falecimento, e Silvio de Campos Vieira, 7º dia. As promessas de Deus se cumprem. Sua salvação chegou até nós na pessoa de um menino. Celebremos o esplendor da glória do Pai, a luz que ilumina os caminhos da humanidade, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Vamos acolher a procissão de entrada cantando. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus vem sua morada, ai meu Deus, onde Deus vem sua morada, glória, onde mora o carismento, onde mora o carismento, e a rocha consagrada. Nasceu para nós o Salvador do mundo, a esperança eterna da libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Deus bendito que nos reúne diante do presépio, que nos apresenta o Emmanuel, o Deus conosco. A fragilidade de uma criança, Rei da eterna glória, nascido do seio virginal de Maria, entre os animais, nos mostra a simplicidade da glória de Deus que chega até nós. Diante do Deus menino, reconheçamos a nossa fragilidade humana, peçamos perdão a Deus, para que o Senhor nos perdoe e nos livre de todos os males. Piedade
ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Deus eterno e todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Celebrando a alegria e a esperança do Natal do Senhor, cantemos dando glória ao nosso Deus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, a vós louvam em celeste, os que foram libertados.
celebrando o Natal do Senhor, apresentemos diante do presépio os nossos motivos pelos quais, nesta noite santa, nós queremos pedir, nós queremos agradecer ao Senhor. De modo especial, rezemos por todas as crianças que nasceram neste ano de 2020, em meio a esse emaranhado criado pela pandemia do novo coronavírus. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. E diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias. Eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó filhos de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-me a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação
nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai-nos e exultai. O universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: Todos os anjos devem adorá-lo. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Despontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo,
e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, na festa do Natal do Senhor, se manifesta no meio de nós uma nova esperança. Esperança essa que brilhou como luz em meio à escuridão. Na primeira leitura do livro que nós lemos na noite de ontem da vigília, dizia que o povo que caminhava na escuridão das trevas viu uma grande luz. A luz do Redentor, a luz do Emanuel, o Deus conosco, é a luz que há de brilhar eternamente para todo aquele e aquela que crê. A luz que nasce no Natal do Senhor é a mesma luz que brilha na ressurreição. Então, hoje a primeira leitura nos lembrava a beleza dos pés de homens e mulheres que se fazem mensageiros. Homens e mulheres, assim como João Batista, que anuncia a salvação, que anuncia o Salvador do mundo. Caros filhos, nós fomos chamados à vida para que nós contemplássemos a glória de Deus que todos os dias nós recebemos. Porém, muitas vezes nós preferimos a escuridão e caminhamos distante da graça do Senhor. Quantas vezes nós mesmos, no dia a dia da nossa vida, preferimos as trevas do que a luz. Preferimos apagar o brilho daquele que veio, numa falsa esperança de que pelas nossas próprias forças, quantas vezes nós queremos brilhar mais do que os outros, quantas vezes nós queremos ser o centro de todas as atenções, quantas vezes eu quero destacar no meu trabalho,
não para fazer o bem, mas para me sentir melhor que o outro, melhor que a outra. E quão difícil é para nós aceitar o crescimento dos nossos irmãos e irmãs. Quanta rivalidade existe entre nós, dentro da nossa própria casa, junto daqueles que nós amamos, ou pelo menos convivemos mais tempo. Como é que eu vou aceitar a luz do outro se eu não aceito a luz que vem de Deus? Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Quantas vezes, ao invés de anunciar a paz, nós preferimos anunciar a desgraça, o ódio. Quantas vezes, ao invés de anunciar a paz, nós preferimos anunciar a guerra, nós preferimos dar mais importância às notícias falsas e copiá-las, do que verdadeiramente viver da graça daquele que é a luz eterna e que nasce nos nossos corações. Caros filhos, nós somos chamados pelo Cristo frágil, nos braços da mãe, como criança que necessita de cuidado, a sermos mensageiros da paz. Sermos como João Batista, que salta no ventre da sua mãe quando sente a presença do Emanuel. Quantas vezes nós recebemos a Eucaristia e voltamos para os nossos lugares, para as nossas casas, sem sentir o calor da salvação que nós comungamos? Nós não podemos sair da casa do Senhor como nós entramos. Diante desse altar, nós devemos entregar as nossas dores, as nossas feridas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, a escuridão que nos atrapalha a enxergar a graça de Deus. É aqui e daqui voltarmos para o cotidiano da nossa vida renovados, prontos para enfrentar os obstáculos no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso estar, amar e educar e acolher os filhos. É daqui que nós devemos sair abastecidos para conduzir os nossos caminhos. Porque senão nós não iremos dar valor no que nós escutamos na carta aos Hebreus, que disse que o Senhor desde muito tempo manifesta de todas as maneiras a sua glória diante dos homens e mulheres, e ainda assim nós ainda não a vemos. Caros irmãos, decidamos viver da glória de Deus. Manifestou para nós o Verbo encarnado, manifestou para nós o Salvador do mundo, e ainda assim o nosso glória não ultrapassa a altura da nossa cabeça. Ainda assim,
o nosso glória está embargado numa voz cansada daqueles que não viram a salvação. Devemos cantar e anunciar que chegou para nós a salvação do mundo. João diz no Evangelho que a palavra que desde o princípio existia, a palavra criou o mundo e estava no mundo, a palavra se fez carne para habitar no meio de nós. E ainda assim, nós preferimos caminhar distante da palavra de Deus, da palavra da salvação que se proclama, para que nós a vivamos com coragem. Se nós não nos abrirmos a esta palavra, deixar que a salvação nos chegue, transforme a nossa vida, transforme o nosso jeito de ser, a nossa conduta. Quantas vezes nós queremos mudar a palavra porque nós não aceitamos que ela nos mude? Quantas vezes nós queremos mudar o discurso da verdade porque nos alimentamos de uma falsa ideologia que, ao invés de nos libertar, nos escraviza e nos tira da presença da palavra, nos tira da presença do Emmanuel. É Natal, é tempo de graça, é tempo de ver florescer os galhos secos, cortados da nossa vida. É tempo de ver brotar a esperança que traz frutos capazes de alimentar não só a nós, mas a vida de tantos e tantas que caminham do nosso lado. É necessário que a palavra se faça vida, não só para nos alimentar na Eucaristia, mas que nós alimentemos dessa verdade capaz de nos libertar de toda a cegueira. Caros filhos, o Natal do Senhor deve nos encontrar abertos à mudança. Quanta mudança é necessária, foi necessária acontecer em nossas vidas neste ano de 2020, por causa dessa pandemia. Quantas coisas nos fez refletir as nossas ações, mas o meu medo é de que amanhã a amnésia coletiva que nós sofremos nos faça desprezar o nosso joelho calejado de oração nas nossas casas, nos faça esquecer o valor do ensinar os filhos, porque eles não puderam ir para as escolas, nos faça dar valor nos profissionais da educação, da saúde, da segurança, nos faça valorizar o direito à vida, à liberdade de expressão, nos faça valorizar a luz que nasceu para nós no Natal. Talvez tinha muito tempo que nós não estivéssemos tão próximos das nossas famílias. Talvez tinha muito tempo que nós não víamos tão de perto
os nossos filhos, os nossos pais. O distanciamento social nos trouxe de volta para o convívio familiar. Esse que por muito tempo foi tirado do convívio por causa de um trabalho excessivo que cada vez mais nos esvaziava e nos tornava mais distantes uns dos outros. E a palavra da verdade, que nos inspirou a viver todo esse novo desta pandemia, ainda continue a nos inspirar para continuar lutando até que nós possamos realmente ter segurança plena de que o Covid não irá nos matar, que o Covid não continuará matando os nossos e deixando sequela em tantos de nossos irmãos e irmãs. Que a luz da palavra encarnada nos ajude a viver no Natal do Senhor a esperança, a caridade. Que a Eucaristia nos faça ser transformados pela graça de Deus. Porque o Senhor nunca disse nem aos anjos o valor da encarnação do Filho amado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir vários dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Diante do Senhor, que fez da palavra o Verbo e se encarnar no meio de nós, apresentemos as nossas preces e agradecimentos. Após cada prece, nós vos pedimos: vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Senhor, que falastes pelos profetas, mantende a Igreja como fiel anunciadora do vosso reino, nós vos pedimos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Dai força e coragem a todos os que buscam e anunciam a paz e a justiça, nós vos pedimos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Fazei cada pessoa conhecer e acolher vosso projeto de amor e misericórdia, nós vos pedimos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Dissipai com vossa luz as trevas do egoísmo, da intolerância e da indiferença aos que sofrem, nós vos pedimos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Alegrai e renovai nossa comunidade com o nascimento do vosso Filho, nós vos pedimos. Vinde em nosso auxílio, Senhor.
Vinde em nosso auxílio, Senhor, e acolhei os nossos pedidos e agradecimentos. Acolhei tudo aquilo que nós nos apresentamos diante do Deus menino, para que se realize em nós o projeto da salvação. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Diante do altar do Senhor, apresentemos as nossas ofertas. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai apresentar ao Pai, meu menino luz que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morreu, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oração. Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. Orai, irmãos e irmãs, para que as nossas ofertas sejam aceitas por Deus Pai todo amoroso. Sejam de vosso agrado, ó Pai, as oferendas da festa de hoje, que nos trazem a perfeita reconciliação e a plenitude do culto divino, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e é necessário. É nosso dever de salvação darmos graça, sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo amoroso, por Cristo Senhor nosso. Ele, no mistério do Natal que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes dos tempos, entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído, restaurando a integridade do universo. Introduziu no reino dos céus o homem redimido. Por esta razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana na luz, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana na luz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós
o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jeová Elias e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida de modo especial. Vilma Veiga, 6 dias de falecimento. Silvio de Campos Vieira, 7 dias de falecimento. Cada uma, no seu coração, lembra o ente querido que partiu para junto do Pai. Acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santa Rita de Cássia e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. inspirados pela palavra do Senhor,
que se fez carne e habitou no meio de nós, rezemos com amor e confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja, dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O Senhor se manifestou por diversos modos na vida da humanidade. E hoje, nesta noite santa, pelo nascimento do Emanuel, ele se faz pão para habitar no meio de nós. Provai dele, queridos filhos, quão bom é o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nasceu Maria.
cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Deus de misericórdia, que o Salvador do mundo, hoje nascido como nos fez nascer para a vida divina, nos conceda também sua imortalidade, por Cristo nosso Senhor. Podemos nos assentar por alguns instantes. Gostaria de cumprimentar todo aquele e aquela que nesta noite rezou conosco, lembrando em memória dos seus entes queridos. Dizer a vocês que a esperança que brilhou para nós como luz do Natal, brilhe também como luz da ressurreição. A nossa esperança se dá a partir do Cristo que, vencendo a morte, conduz a humanidade que busca e testemunha a verdade, a vida eterna. Que um dia nós possamos merecer estar junto dos nossos e contemplar face a face o Deus da vida. Deus abençoe a cada um e cada uma de vocês. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Maria Santíssima e São José, que fez brilhar para nós, através do Espírito Santo, a luz do Emanuel, desça sobre todos vocês a bênção de Deus, que é todo amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com as vossas vidas, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Um feliz Natal a todos vocês, e nos encontramos no domingo para celebrar a Sagrada Família.